O Chile não é um país barato, mas tem umas coisas extraordinárias que são baratas. Por exemplo, essas flores aqui. Vocês sabem o que são essas flores? Bem seca, salgadinha, é um gosto único. É diferente? É bem escura a carne, dá pra ver que ela tá seca, mas é bem escura. Eu nunca mais vou comer isso na minha vida. Consistência muito diferente. Rico? Não gostou? Ai, não. E agora chegou o momento de provar salmão defumado. Esse eu queria muito. E tá uma delícia, já comi um pedaço. Chegar aqui na base do vulcão, cara, me encheu o olho de lágrimas, assim, sabe? Eu tomei um susto com a imensidão desse vulcão. A Dé, quando olhou o Rio Azul hoje, deu uma respirada funda, assim, que foi emocionante. Cara, a gente tem essa paixão de conhecer lugar novo, cara, é impressionante. Cruzamos a cordilheira e já estamos no Chile. Não mostramos nada de fronteira, porque a fronteira por aqui, diferente do que muitas pessoas falam, é muito sossegada de fazer. Tá cada vez mais simples, né? Mais simples, é só respeitar as regras dele, não entrar com alimentos nem vegetais nem animais e dá tudo certo. Falar um pouquinho do idioma ajuda e ser educado também muito, né? Atravessando de Bariloche para o Chile, a gente chega na região dos lagos chilenos. E essa região, o governo chileno fez uma campanha para colonizar, fez um convite aos europeus para colonizar essa região e veio um monte de alemães para cá. Então toda a arquitetura aqui tem um estilo muito bonito. Acompanha essa cidadezinha que é a primeira que a gente escolheu, que se chama Puerto Octay. A gente está localizado bem aqui, na cidade de Puerto Octay. E desde aqui, onde o nosso carro está estacionado, a gente consegue ver 3 vulcões. O maior deles é o vulcão Osorno, com 2.652 metros sobre o nível do mar. E é a coisa mais linda, o amanhecer com aquele vulcão aparecendo. Prova de geografia. Qual é o nome dos 3 vulcões? É Cabuco, Não pode Pontiagudo ler. e Osorno. Tu leu! Não, eu estudei antes. Cabuco, né? Uhum. Ontem, quando a gente chegou na cidade, a gente foi falar com a senhorinha... Calbuco. A gente foi conversar com a vizinha, com a dona Glória, e ela falou que os vulcões daqui são super ativos e eles estão super acostumados, assim, eles lembram da última erupção, de tudo que causa um vulcão. Mas eles não querem ver o Osorno erupcionando. Que é o maior deles aqui. Eu queria ver algum vulcão na minha vida ainda, se o Osorno, saltando fogo assim. Se o Osorno eruptar, erupcionar. parece que causa um estrago enorme Mas na Argentina não e no Chile. muito mais na Argentina do que no Chile. Nossa. Acá nosotros los del sur sabemos mucho cuando el volcán le sale un sombrerito, Sí. es porque va a llover y se inclina más al lado así como hacia acá. Para acá. Claro, y ahora está despejado, solamente va a haber frío. Bien. Así Y que me humedad. gusta. Frío sin lluvia. Frío sin lluvia. Va a haber humedad, sí, porque mañana a lo mejor se va a ver todo mojado durante la noche. Ajá. Sí. Pero Bueno. es mejor así que esté lloviendo. Sim. Perfeito. A parte mais interessante de cruzar a cordilheira para o Chile é que a gente esquece que a gente sabe falar espanhol. Para mim, uma das coisas mais difíceis é ter que readaptar o cérebro a entender o espanhol que se fala aqui no Chile. A gente tem que prestar muito mais atenção nas pessoas falando, né? Muda muita coisa por aqui. Além do idioma, a estatura das pessoas do lado de cada cordilheira é menor. E as Eles comidas... são bem baixinhos, eles, assim, ó, normal dá no nosso ombro. Então, idioma é diferente, o tamanho das pessoas é diferente e o supermercado também. Tem muita comida diferente e nós vamos lá buscar. A primeira coisa que a gente encontrou é um charque equino. A verdade é que o charque em si, ele é secão, assim, parece mais o pelo do cavalo do que a carne. Será que nós deveríamos provar, meu bem? Eu acho que tu sim, acha? né? Vamos pensar. Tem coragem? Não sei se eu tenho, vamos pensar. O doce de leite aqui no Chile não se chama doce de leite, eles chamam de manjar. E a gente adora essa geleia de framboesa aqui. Quando você vier pro Chile, não perca. Cara, ela tem pouco açúcar, claro que tem açúcar porque é uma geleia, mas o sabor à framboesa é maravilhoso. A última vez que a gente esteve no Chile, a gente provou mote com roecillo. E um monte de chileno veio dizer que nós não sabíamos o que estava comendo porque a gente falou que o mote era trigo. Eu vou provar para os meus amigos chilenos que é sim
Trigo mote. É um tipo de trigo que se chama mote. Falaram que era milho, né? Falaram que era milho. Não é, gente. Oi, chilenos. Mote é trigo. Você acabou de comprar carne de cavalo. Pagamos quanto? 13 e 5 são 15. R$18. 18, 17. Não. Bom, entre 17 e 18 20 reais. gramas de carne de cavalo, 17, 18 reais. Ela tá com uma cara muito estranha, mas, né? E a senhora disse que é pra comer seca assim mesmo, não é pra colocar em outro tipo de comida como uma massa, como um arroz, não. Não, ela falou que essa marca ela nunca provou, mas ela já tinha provado outra e disse que era muito saborosa. Vai saber. Uma das coisas mais legais de encontrar aqui no Chile, que no meu ponto de vista é assim, ó. O Chile não é um país barato, mas tem umas coisas extraordinárias que são baratas. Por exemplo, essas flores aqui. Vocês sabem o que são essas flores? Alcachofra, in natura. A gente já comeu alcachofra uma outra vez, né? São flores? Eu acho que sim. Não sei o que são. Parece flor, eu achei bonita. Gostei da convicção. Inclusive deve ser bonito de casar com um buquê de alcachofra. Vamos levar o alcachofra para Claro comer? que sim. A gente já comeu antes essa alcachofra, então a gente vai mostrar para vocês um jeito bem gostoso de comer ela. E esse, vocês conhecem? Olha que bonita essa fruta. Se chama pepino doce, não tem nem na Argentina nem no Brasil. Quem nos acompanha já viu que a gente já provou, né? Isso. E temos saudades, não temos? Claro que sim. O senhor nos falou que quanto mais amarelinho e cheiroso, mais maduro. E ele é muito cheiroso, o cheiro dele é bem docinho. Um só levamos? Um só. Vamos começar devagar, né? Dia de frutas e comidas diferentes. Coisa boa vir para um país diferente, né, Lore? E agora, o que tu achou aí? Castanhas. Diz que bota na panela de pressão por uns 30 minutos. E aqui atrás tem pinhão também. Olha. Bem menorzinho do que a gente tinha, né? E mais clarinho que o nosso. Vamos levar interessante. também? Leva bem pouquinho. Tá, vamos levar um pouco dos dois. Com certeza o nosso passeio preferido é ir em supermercados e fruteiras para descobrir o que tem de diferente nos lugares, né? É uma E das partes que a gente mais gosta de viajar. Cada lugar novo a gente tem uma urgência de conhecer o que tem nos lugares, né? Eu adoro falar para dessa. Se a gente não comprar aqui, não vai achar mais, só tem aqui. Aí Sim. na outra fruteira tem por metade do preço. Não, eu tenho que fazer ele recorrer a algumas fruteiras para poder saber qual é o valor mais barato, por exemplo. Além da arquitetura alemã, temos o que por aqui? Cuca. Comida alemã, que se chama Kuchen. E De frutos do bosque. Era sim. de framboesa e mirtilo que a gente pegou, né? aproveita a cultura alemã e a fruta do bosque daqui, né? Uhum. Tem tudo pra ser bom. Cara, compramos um monte de comida boa. Nossa, a gente gastou bastante dinheiro hoje, hein? Era pra ter uma passeadinha só pra mostrar a cidade pra vocês. E acabou que agora a gente comprou um senhora. monte de coisa pra comer. Como... Pelo menos é um monte de coisa diferente pra gente provar, né? E como é a trabalho, a gente não se sente tão mal. Tá bom. Foi só uma passeadinha pelo centro de Puerto Octay e olha a mesa que a gente tá aqui. Gente, sério, nós voltamos ricos, culturalmente muito ricos. Tem pão com chicharrón, que é chicharrón, me ajuda, Sebe? Pão com Torresmo, tem pepino doce, tem pinhão, tem castanha, alcachofra e uma cuca de frutos do bosque. Eu preciso exaltar a alcachofra, porque eu acho que é uma das comidas mais gostosas que existem e a gente não tem quase no Brasil. E uma pecinha dessas deu R$2,80. É muito barato! Vai pro almoço já essa? Com certeza. Se não almoço, mas no café da tarde, na janta, não sei. Em algum momento, hoje nós vamos comer. E tudo isso saiu quanto? Tudo deu R$60. Cara, olha, super farta essa mesa, hein? Aham. Nossa! E vai ter comida para alguns dias. Vamos escolher bem o que vai estragar para comer já, né? E porque talvez a gente tenha que voltar para a Argentina e daí não dá para voltar com sementes, né? Também. Bom, de volta ao nosso motorhome aqui em Puerto Octay. Conseguimos uma mangueira, uma torneira para pegar água. Vamos encher a água e vamos para o próximo destino do dia. Recheio, né? Uau, que super recheado!
Um belo acompanhante pro mate, hein? Chicharrão. Mate pronto, hora de pegar a estrada. Próximo ponto, Ensenada, que é base do vulcão Osorno. Deve ser lindo ver o vulcão dos pés dele, né? E a gente vai ficar entre dois vulcões, né? É no pé do vulcão Osorno e dá pra ver o outro bem pertinho também. Vamos lá? Vamos. Estrada com mate. E o meu amor. E tem sobremesa do pão. Agora tem a cuca. Não é cuca, como fala? Kuchen. Porque ele já fez aula de alemão, então ele sabe falar. Was hast du heute gemacht? Ja, wunderbar. Depois de 1 horinha de mate e de bela estrada, chegamos em Ensenada, aos pés do vulcão Osorno. E amanhã amanhã vai abrir o tempo, hoje estava um pouco fechado, amanhã a tendência é que abra o tempo, a gente mostra melhor para vocês. E agora vamos fazer toda essa comida que a gente comprou para provar umas coisas diferentes chilenas. Agora eu acho que é o momento que tu mais tá curioso. Pelo menos tu me incomodou pra comer pra comprar essa carne de cavalo. Ela não queria comprar de jeito nenhum e nós compramos a carne de cavalo. Eu não estou animado, eu estou receoso, na verdade. Cheiro? Ah, bem estranho já. Não, mas olha só. Olha o que é. Tá seco, Isso aqui né? parece pobre do cavalo. Parece os pelos do cavalo do lado de fora. Parece o feno do cavalo. Tan, 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 tan. Ah, senti uma gordurinha. Tan, 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 tan. Bem seca, salgadinha. É um gosto único. É diferente? É bem escura a carne, dá pra ver que ela tá seca, mas é bem escura. Eu nunca mais vou comer isso na minha vida. Mas é bom ou é ruim? É ruim, né? Nossa. Ah, Chile, vai me fazer outra coisa boa pra comer pra eu provar. Não fica pegando turista assim. Barbaridade. Não, sério, olha só. Isso, tu abre aqui, ó. Parece que é os pelos de fora do cavalo. É uma carne bem escura, bem preta e bem seca também. Vai, vamos ver. Chicharrón. Ah, parece o pão de chicharrón que a gente comeu. Parece torresmo seco? Não, Tem um gostinho diferente. no final dá pra sentir o gosto do cavalo mesmo. Meio vinagrento, assim, parece. Tem um gostinho de a gente vinagre. tá comendo carne de cavalo. Que ponto chegamos? Ah, não é bom o final, não. Eu acho que ainda aquela larva que a gente comeu lá no Amazonas é melhor. Eu acho. Faz muito tempo que a gente não come pinhão, né? Faz, e eu confesso que eu tava com saudade. Pra nós é uma coisa comum, porque no Rio Grande do Sul tinha muito pinhão, né? Então eu vou ensinar vocês a comer pinhão. Tem que pegar o pinhão, deixa eu achar ele aqui. Pega o pinhão, tá? E aí tem que morder a bundinha. Vamos ver. Para explodir a ponta. Aham. Pinhão é a semente da araucária, não é fruto, tá, gente? Você tá comendo uma semente, saiba disso. Ó. Aí ele sai aqui, ó. Aí essa parte aqui se come. É, ó. Aí essa parte branca de dentro. Tem um gosto muito peculiar, né? Sabia que meu primo no Tocantins estava comprando pinhão essa semana? Ah, é? Uhum. Então tá chegando no Tocantins também. Procure pinhão, é bom de comer. Uhum. É pelo menos bem diferente o sabor. Esse a gente já conhecia e a gente acha bem gostoso, né? Um beijo pra todos do Tocantins. Mas todo o aprendizado que nós tínhamos do Rio Grande do Sul não tá funcionando muito bem, porque o pinhão aqui não abre com os dentes. A casca dele aqui é super macia. Então, eu vou fazer um corte central e abrir ele assim, ó. Aí sai o pinhãozinho, ó. O nosso Rio Grande do Sul, a gente mordia a bunda, ele pum, saltava e a gente comia rapidinho, né? Uhum. Ele é todo mais molinho aqui. Todo, até a casca. É. Mas é super saboroso. Muito bom. Nossa, que cheiro bom tem essas castanhas. Nossa, eu nunca imaginava que podia ter um cheirinho tão bom. Agora resta saber se deu certo. E essa é a primeira vez na vida que a gente come, né? Nunca fizemos. Ó, olha só que bonita. Tá quente.
Mas é bonita, gente. Olha isso, que linda. Não esperava tão doce. É docinha? Deixa eu ver. Mistura de nozes com batata doce. O que tu acha? Nossa, que delícia! O que tu achou do que eu falei? Nozes com batata doce? Não, acho que ela é bem peculiar. Ela tem consistência de batata doce, mas não tem gosto de batata doce. Nozes com batata doce não é peculiar. Eu achei incrível. Quando é que nós vamos comprar isso aqui de novo? E agora, o prato principal. Alcachofra com... temperada, na verdade. Com azeite de oliva, sal e limão. Que foi como um senhor no supermercado no Chile uma vez nos ensinou, né? Tá, mas aqui tá só cozida. Sim, ali tá só E cozida. aqui no prato tá o azeite de oliva. Não, tá só o limão. Tem que botar sal e azeite de oliva agora. Perfeito. Essa vai ser a nossa janta e a gente termina a nossa janta com a castanha portuguesa. E aí a gente faz como? Assim. Passa no limãozinho, no sal, no azeite de oliva e come aqui. Ó, Ó, ela sai com a carninha aqui. aqui, ó. E o melhor de tudo isso, a alcachofra, ela controla o colesterol. Aí, roeu aqui. Acabou. Próxima folhinha. E assim vai, né? Até chegar no coração da alcachofra. Você é o coração da minha alcachofra. E a alcachofra me salva o meu colesterol. Quem tem problema de colesterol alto é um baita fitoterápico. Coma queijo. Coma queijo e controla com alcachofra. Adorei. Vamos jantar então, galera. Beijo, até amanhã. Muito bom dia! Já estamos dentro do carro empolgadíssimos porque hoje o dia tá incrivelmente lindo e o vulcão já tá esplendoroso. Então nós vamos entrar dentro do carro para chegar mais perto do vulcão Osorno, que é nós estamos muito nos pés desse vulcão. E dá pra ver outros 2 vulcões por aqui, que é o Ponte Agudo e o Cabuco. E tem rios e vegetações intactas por aqui. O Chile é campeão de cuidar bem desses lugares, assim como a Argentina também. Então, bora começar um dia lindo por aqui! Entendam agora sobre o que nós estamos falando. Olha esse vulcão! A gente tá morando bem de novo. A gente tá morando em todas as neves possíveis. E aqui no nosso olho tem um rio muito azul. Muito azul. A gente tava passando aqui na estrada, eu olhei o rio, eu não acreditei que ele era tão azul. Eu disse pro Sevi, para agora, vamos lá ver o rio. Vamos fazer isso agora. Sabe quando a gente fala assim, a paisagem de tirar o fôlego? A gente passou pelo rio e a Dé fez, para. Não foi assim? Foi muito assim, mas é lindo. É Ali super azul. Eu não sei se vai dar pra ver o azul do rio, mas ele é incrível. E vem aqui, ó, essa areia que a gente tá pisando, me parece que é areia vulcânica, né, Sevi? Ela é bem preta, né? Tá cheio de vulcão, então a tendência é que seja muito areia E vulcânica. depois a nossa experiência lá no vulcão de Coparro, é muito parecido, né, o que a gente tá pisando. Estamos ficando expert em vulcões. Né? Estamos começando a entender da vida, né? Nós estamos aos pés do vulcão Osorno e tem uma curiosidade muito legal sobre estar aqui. A cidade de Osorno não fica aqui perto, fica bem distante até. Inclusive, a cidade mais perto do vulcão se chama Ensenada, que foi onde a gente chegou ontem e hoje está aproveitando, Isso. né? E as maiores cidades da região são Puerto Varas ou Puerto Montt. Aham, é o que mais fica perto do vulcão. Bora fazer mais uma trilha? Bora, dar uma caminhadinha, né? À beira do lago. Do lago não, do rio, né? Se um dia me pedirem pra dizer como é que é o Chile, eu vou explicar o Chile assim, uma estrada com muitas árvores verdes bonitas e sempre um rio azul transparente, correndo rápido, cheio de pedras
lindo do lado. Pra mim, isso é Chile. Chegar aqui na base do vulcão, cara, me encheu o olho de lágrimas, assim, sabe? Eu tomei um susto com a imensidão desse vulcão. A Dé, quando olhou o Rio Azul hoje, deu uma respirada funda, assim, que foi emocionante. Cara, a gente tem essa paixão de conhecer lugar novo, cara. É impressionante. E, além de tudo isso, a gente ainda vai conseguir ver o mar nesse episódio, cara. O Chile realmente tem uma geografia única e a gente tá indo na direção do mar agora. Vamos procurar um fruto do mar para comer e se deliciar com sabores chilenos. Agora a gente chegou no Puerto de Angelmó. Não sei se é com acento ou não, mas se escreve com acento. Angelmó, talvez. E é um lugar bem na beira do Oceano Pacífico, então é o nosso primeiro contato com o Oceano Pacífico agora nesse momento da viagem. E diz que tem muita comida boa para comer aqui. A gente veio para almoçar, mas também para conhecer o mercado de pescados que tem por aqui, que deve ter coisas muito legais aqui para dar uma olhada e para comer. Deve ter iguarias do Pacífico e eu tô bem curiosa para ver elas. Perfeito. Acá adentro tiene una cascadita. Así que... Sí, sí. Muy. Gracias. Começamos bem. Começamos a provar tudo de diferente do mercado. Este é o picoroco. Ai, que diferente. É um animal marinho que só existe... Patinha. Aí, aqui, ó. É um animal marinho que só existe aqui no Chile, nessa região. Depois de ter provado louco no episódio, na temporada passada, agora a gente vai provar picoroco. Vai lá, Dé. Ah, e começa por mim? Quer pegar aqui a câmerazinha que eu como? Ah, vamos tentar. Sorte. Ele disse que era mais gostoso que caranguejo. Para de embromar e come. Consistência muito diferente. Rico? Não gostou? Ai, não. Ai, pegar. não. Eu achei terrível. O picoroco é aquela concha que fica saindo assim pra fora. Vocês já viram em algum lugar por aí? Só que a gente nunca ia comprar. Mas olha o meio aqui. Então, a gente nunca ia comprar aquela concha com o bicho saindo. Já que ele tá pronto assim, a gente vai comer. E a consistência? Maravilhoso. Tá falando sério? A consistência é de fígado. Esponja. Fígado, esponja. Olha as coisas que a gente come dentro. Vamos dar pra alguém, né? Hola, ahí viene la señora. É só entender. É gostoso. Não, eu não gostei. Uhum. Então, É bom. bom apetite. Me gustou, senhor. ¿Sí? Bueno. Ponle con eso. Ponle una gotita de limón, dice yo lo ocupé. Una gotita, ponle una gotita. Una pura gota, no, para que sienta el sabor a ella. Y ahí, y Madre mira, siéntalo en la lengua, después lo traigas, para que sienta el sabor. Vou compartilhar com ele. Dale. ¿Comemos chorizo? Sí, A ver. dale, dale. Siente el sabor primero, no lo traigas. Ponle otra gota de limón, mira. Ah, é rico. Este Mira, bien. Ponle una gota de limón. O ponle una de aceite de oliva, mira. No, así está bien. No, Así. no, pero que ponle, mira. Ponle un pedacito de todas esas cosas, mira. Ponle en tu mano, Un pedacito, mira. Ah, Y ahí, mira. Una sola, ella. Sí. un mini ceviche. Ya. Ahí, no le pongas sal, porque ahí ese está alineado. Sí. Ya. Y ahora ponle una gotita de limón. No es que ya está Merquén. salado. Está Pero salado. un poquito, para que no le gane. Ese. Ya. Y este. Ya, y un toque, puro toque nomás. Ahí, ya, mira, dale. Mándale macho, mira. Ya, pruébalo, no lo traigas. Mastícalo. Apúralo. Siente sabor. ¿Qué tal? No, es rico. Espectacular. Sí, bueno. No probaste vos. No te llores. Y alineado, amiga, agua. Y alineado. No, amiga. Con agua no afecta, o sea. Gracias. todo es bueno, bueno. Muchas Pero gracias, chicos. la consistencia, la textura es bien diferente, ¿no? Es que esto es lo que pasa, la textura a la gente no le gusta por la textura. Sí, no, pero está bien, ¿no? Está rico. A mí no me gusta mucho la intensidad de los frutos del mar, Sí, pero es esto que- está bien. Es que no es tan fuerte. Sí. El erizo grande es fuerte. Ah, y estos El son erizo chicos. más tierno. Ah, acá Más están. tierno, sí. Ah, qué lindo. Acá están. No, esto es afrodisíaco, ¿eh? Afrodisíaco. Tengo 7 hijos. Ah, ¿sí? 7 hijos y vos por el octavo. Voy por el octavo, cero. Te Quiero tener una felicito. docena. Te felicito. Nosotros no tenemos porque no comemos. Nada de hijos.
E agora chegou o momento de provar salmão defumado. Esse eu queria muito. E tá uma delícia, já comi um pedaço. E o pessoal tá um nos luxo. dando um monte de prova de graça, né? Já provamos. Raibas Raiba. no Ah. caranguejo. Comemos caranguejo de graça, salmão defumado, Ouriço. ouriço, e aí compramos um picorô. Picoroco pra provar. Começamos bem o passeio pelo Mercado de Angelmo. Angelmo. Aqui a gente tá pertinho da água, do mar, e a gente vai procurar um lugarzinho pra comer aqui. Esse salmão tá um luxo. Vamos levar? Óbvio. 2 pacotes por 10 mil, tá viu? Aham. Quero. Quero. Quem nunca foi em mercado de peixe não sabe o que tá perdendo. E aqui no Chile, então, é uma loucura. A quantidade de coisas diferentes é inacreditável. Olha isso. Isso aqui. São ceviches estos? Ceviche. Ajá. Sí. Por acá están las ostras, Sí. Fresquitas, ricas, recién abiertitas. atún, cangrejo. Jesús, quanta coisa bonita. Todo rico, todo fresco. Todo rico, todo bonito. Muchas gracias, señores. Bueno. Comemos um erizo e provamos el loco. Comemos um ouriço e vamos provar um louco agora, né? Perdão? Esse é o louco, né? Bota uma salsinha, Love. Tempera. Olha a facilidade da vida aqui, né? E este merquém? Mayo. Ai, maio, óbvio. Claro, che. Esse é o louco, que é um molúsculo. Molúsculo que fala? Molusco. Molusco bem diferentão. E ele é pré-cozido, porque senão é impossível de comer, né? Porque ele é super duro. Esse é carnudo suave, uma delícia. Deixa um pedacinho Vai, pra né? mim. Claro. Sim. Coloca uma maionese e vai. Vou buscar a maionese. Vamos a ver si aquí en todo Chile tenemos mayo. Tengo que... Sí, pues ahí hay mayo, limón, dale nomás. ¿Te pasa un platito, Enrique, o no? Aquí está el- Especial, né? É bom. Esse é bom. Esse vai Esse é o nível centoia. centoia, vai tranquilo nesse, sem medo nenhum. Gosto suave, delicioso, consistência boa também. Aqui na saída do mercado tem um lixão grande, só que tem muitos descartes de peixe, e é na beira do mar. Aí tem gaivotas, urubus e lobos marinhos enormes. Olha que enorme. Oi, amigos. Como estão? Leôncio, é você? Senhor Leôncio. Oh, Quédate bien, hermano. a comida é dele, hein? Bem na hora. Ele vai passar aqui, né? Nossa, é muito clarinha essa água, olha isso. Leão marinho tá lá, a água é transparentezaça. O barquinho vindo. Tem um super clima de mar por aqui já, né? Olha, tá lá ele brincando. Olha que lindos, olha. Como muda muito rápido no Chile, né, Dé? Aham. Cada 100 km que tu faz muda a paisagem, comida. E eu não esperava, sinceramente, que fosse tão bonita a água aqui. Gente, isso aqui é o Oceano Pacífico, viu? A caminhada no mercado foi incrível. Os leões marinhos, agora a gente está olhando para um leão marinho que está logo ali embaixo. E a gente escolheu um restaurante, não sei dizer para vocês Se é bom, como né? escolher ou não. Quem está sentado aqui do nosso lado disse que era muito bom e bem servido. Então a gente escolheu o restaurante para ter um almoço tipicamente chileno. Eu vou pedir uma centoia. E Eu vou você? no salmão com vista para o mar. Que chique que nós estamos. O lugar que a gente escolheu comer oferece algumas coisas de entrada. Uma delas é um consomê de mariscos. Olha que delícia, bem quentinho. E confesso, tem um aquecedor aqui do lado que tá uma É delícia. verdade, o ambiente está bem quente aqui, né? Tá muito bom. E ó, consomê de mariscos eu não esperava que fosse gostoso, mas tá uma delícia. O senhor nos ganhou na quantidade de coisa que vem no começo, Sim, né? aham. Eu troquei o salmão pela merluza, porque os nossos amigos chilenos aqui do lado nos falaram que era para trocar. Eu não para de chegar comida. Chegou agora sopa e picha, É tipo uma torta um frita, né? vinagrete e ceviche de salmão.
Tá feliz, meu amor? Hoje vai ser abundante. Hoje vai ser legal. Esse aqui é tipo uma torta frita. Vou botar um vinagre. Eu preciso dizer que viajar muda muito uma pessoa. Esse ceviche de salmão tá uma coisa inacreditável de maravilhosa. E olha, eu não sou uma pessoa de muitos frutos do mar, muitos peixes, mas tem coisas que frescas e no lugar onde tu experimenta, muda a maneira que tu enxerga as coisas. Gente, provem, venham a Puerto Montt só para vir nesse mercado para comer tudo de diferente que existe no mar. E agora chegou o meu momento, meu chupe de centoia chegou. Vou comer. Centoia é o caranguejo gigante do mar. Pra mim é o melhor fruto do mar do mundo. E aí eu não vou desperdiçar a oportunidade de comer quando eu tenho eles fresquinhos na minha mão. Então, chupe de centoia. Ele é um pouquinho caro, né? 15 mil foi a gente pagou. Olha, centoia. Dá uns 100 reais, né? Não, 80, 90. Tá gostoso? Muito bom. Bueno, porque no tenía Excel. Mira. Porque dejo como opiniones en Google. É bom. Bom proveito. A gente chegou aqui e o senhor disse a merluza tá muito boa. Eu cheguei com vontade de provar um salmão, mas a gente comprou um salmão defumado para comer em casa e a merluza tá muito branquinha mesmo. Dá uma olhada só. Fish and chips agora então, hein? Com batata frita, peixe bem branco, bem saboroso, bem fresco. Peixe para ser bom tem que ser fresco, Tu cara. tá um rei, né? O restaurante é humilde, tem uma super vista, a cozinha dá pra ver daqui, tá bem básica, né? A geladeira é desligada, porque é frio, Mas a essência é o fruto do mar de qualidade, né? fresco e gostoso. Fomos felizes no almoço, né? Muito felizes. Ah, já deu canseira. Nosso vídeo vai ficando por aqui, porque nós já provamos tudo que podia e que não podia no Chile. E estamos sendo muito felizes por aqui, comendo muita comida boa. Quando vocês vierem pro Chile, comam tudo que tem por aqui. Pra comer, esse país vale demais. Um beijo, gente. Beijo, galera. Até o vlog que vem.